Irmãos e amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós temos uma palavra para o senhor, para a senhora, para você nessa hora, sobre o tempo de Deus e o milagre. Nós vamos aqui ler um texto da palavra de Deus que fala sobre esse assunto, João 11, vamos ler a partir do verso 4, que diz assim: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. O texto mostra que Jesus tomou conhecimento que Lázaro estava enfermo. E o texto diz que ele ainda ficou 2 dias ainda no local, porque ele recebeu a informação que Lázaro estava enfermo, mas ele ainda tinha outras coisas para resolver naquela cidade. Ele ainda guardou, não foi imediatamente para lá. Por quê? Porque tudo tem um tempo de Deus. Se você compreender os tempos de Deus tem propósitos às vezes maiores. Esse tempo que Jesus ia chegar porque ele queria fazer um milagre maior. Ele não queria somente curar a enfermidade de Lázaro, ele queria fazer um milagre que era a ressurreição de Lázaro, que nós vamos ver nesse texto. Veja só, o costume judaico, havia uma tradição judaica que depois do 3º dia era impossível qualquer pessoa ressuscitar, não tinha mais jeito para nada. Eles tinham essa tradição, né? Que depois passou o 3º dia, aí Jesus chegou exatamente no 4º dia, e o texto diz que já cheirava mal. O que nós vemos é que muitas vezes há sofrimento nas famílias, um momento de dor e sofrimento, porque o texto diz que cheirava mal. A situação do homem, do pecado, longe de Deus, o pecado cheira mal, né? E cheirava mal, já estava morto há 4 dias ali naquela caverna, naquela rocha, e agora Jesus chegou. O texto diz que Jesus chegou e falou o seguinte, ó, tirai a pedra. Então, primeira coisa, para acontecer o milagre, nós temos que tirar a pedra. Às vezes existem pedras que estão no nosso caminho, pedras do medo, pedra da mágoa, pedra do rancor, pedras que atrapalham a operação de Deus, atrapalham Deus operar algo maior na sua vida, porque você está deixando essa pedra. Às vezes uma pedra é um problema, é uma coisa que enraizou, a raiz da amargura que está ali. Então, essa pedra não sai para Deus operar uma alegria na sua vida, uma bênção maior. Mas Jesus mandou tirar essa pedra, porque chegou o tempo do milagre. Tira a pedra. E eles tiraram a pedra, o texto diz que porque chegou o tempo. Agora, uma coisa interessante, sabe o que é o tempo? Se nós compreendermos o tempo de Deus na nossa vida, nós ficamos até mais tranquilos, aguardando em Deus. Os que esperam o Senhor renovarão as suas forças. Às vezes o tempo de Deus é difícil nós entendermos, né? Para quem espera, dias são anos, né? Você está esperando uma resposta e parece que não vai vir. E exatamente o que aconteceu com Marta e Maria. O seu irmão doente, Lázaro, e era amigo de Jesus, hein? Era amigo. E o texto diz que Jesus, depois do 4º dia só que ele foi. Às vezes Deus, ele tem planos, o tempo dele é porque ele tem planos maiores para a sua vida. Porque está esperando, às vezes está esperando uma resposta e a resposta não vem, mas creia nisso. Lembre que Jesus, ele não vai deixar você sem resposta, Deus não vai deixar sem resposta a sua vida. Deus é o Deus que responde. Então nós vemos aqui que Deus, às vezes o tempo, você está esperando tanto tempo, pensa que o tempo vai mudar o propósito de Deus, o plano de Deus na sua vida, o projeto de Deus não vai mudar não. O tempo pode ser grande, pode ser muito maior que você está esperando, mas Deus tem um propósito nisso aí. Muitos servos de Deus no passado esperaram anos por resposta, mas tiveram a resposta, confiaram. Veja a exemplo de Abraão, exemplo de Isaac, né? Que a mulher estéril esperou tantos anos, né? Mais de 20 anos esperando por uma resposta de Deus, e Deus veio e deu aquela resposta. Ninguém controla o tempo. O tempo não está na nossa mão para controlar, tempo é de Deus. Agora nós lembramos uma coisa, você está esperando uma resposta, um milagre, não adianta gritar, pular, você reclamar com todo mundo, você tem que confiar no Senhor. Confia no Senhor. O tempo, nós não temos controle sobre o tempo. O tempo aqui na terra, tudo que está aqui vai passar. Até o tempo do seu sofrimento vai passar, porque vai chegar um momento em que Jesus vai chegar. Jesus está a caminho. O texto diz que Jesus soube da enfermidade e ficou ali mais 2 dias, depois foi.
Imagina o desespero. Morreu Lázaro, mas Jesus estava a caminho. Jesus está a caminho da sua vida. Jesus está a caminho para resolver esse problema. Parece impossível, né? Mas creia que Ele está sempre está a caminho, como estava aqui nesse caso de Lázaro. O texto diz que Jesus chegou, Ele chorou, viu todo mundo chorando, Ele chorou também. O único texto da Bíblia que mostra Jesus chorando, porque o Senhor sente a situação do homem. O homem está deteriorando cada vez mais, ficando uma situação cheirando mal, o pecado, o mundo que ele está entrando cada vez cheirando mal. E Jesus chorou e exatamente Lázaro estava ali cheirando mal. É o estado da humanidade longe de Deus, né? Ali é a prefigura da morte que veio em Lázaro. E o texto diz que Jesus, ele chamou Lázaro, quando eles tiraram a pedra, Jesus gritou, Lázaro, vem para fora. E o chamado foi pelo nome. Muitas vezes o chamado de Deus é pelo nome. Hein? Deus te chama pelo seu nome. E o chamado para você, para sua casa. E nós vemos que Lázaro veio, todo amarrado com um monte de faixa ainda. Aqueles irmãos ali, vão tirar as faixas, porque é a liberdade daquele que tem Jesus na sua vida, né? É a libertação em Cristo Jesus. Né? Jesus, às vezes, tem que dar assistência a alguém que chegou na igreja, alguém está precisando de uma assistência, está com a faixa ainda amarrada, você vai ajudar nessa hora, né? E nós vemos que o problema pode aumentar. Lázaro estava enfermo, agora morreu, mas o milagre seria maior. Então isso é muito importante lembrarmos que Jesus estava a caminho porque tinha um milagre grande fazer naquela família. E aqui nós vemos, irmão, que hoje, quem sabe hoje chegou o seu tempo. Você está esperando uma resposta de Deus aí e nós vemos que o tempo de Deus, e muitas vezes não é o nosso tempo. Nós queremos uma coisa e Deus quer de outro jeito. Porque o tempo não muda os seus propósitos. E ele chegou no tempo certo, Lázaro ressuscitou e Jesus, o texto diz, vem para fora, Lázaro. Foi uma forma forte dele falar, que o hebraico, até o pleonasmo, vem para fora, é uma forma assim, forte de falar que o que Jesus queria fazer naquela hora. Meus irmãos e amigos, sabemos o seguinte, que o tempo pode passar, mas o milagre de Deus, creia que Deus quer fazer um milagre na sua vida, Ele quer salvar, creia no Senhor Jesus, aceite-o como Salvador, não se desespere nessa hora. Creia que Ele é dono do tempo, da hora e do milagre. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.